Ó, deixa eu sentar aqui. Menina, que cheiro maravilhoso, né? Olha, eu vou te... E hoje eu te despertei pro fitness, hoje. Aí ela vem aqui, o que eu vou ter que fazer? Comer o brigadeiro de paçoca. Essas meninas não me ajudam, viu, gente? As meninas não me ajudam. Ó, a gente já tem mensagem aqui, mandando pra nossa entrevistada de hoje, ela dizendo, ó, meu marido é diabético, ele bebe muita cerveja, ele corre risco de vida. Olha só, as mensagens já estão chegando, já ela vai responder aqui todas as perguntas que vocês estão encaminhando, tanto aqui pro nosso WhatsApp, como também pelo nosso Instagram, @PGM Bom Demais. Mas hoje eu recebo aqui a nossa querida entrevistada para falar sobre pé diabético, tá bom? Um assunto super pertinente que a maioria das cidades, das casas brasileiras vivenciam essa triste realidade, porque é uma realidade, né? A Raquel Rodrigues é especialista, enfermeira especialista e vivencia diariamente esse problema, né, Raquel? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, prazer receber você. Igualmente. Como é? Hoje o Dia Internacional, gente, pra você que não sabe, é tão assim, tão sério esse problema de diabetes, que hoje é o Dia Nacional da Diabetes, né? Que é uma doença aí, causada pelo metabolismo da glicose, né? Falta de absorção de insulina, por isso que muitas pessoas precisam tomar insulina, né? Exato. Depois a Raquel vai explicar aqui pra gente. Ela é presidente também da seção Sobeste Piauí, e enfermeira da Fundação Municipal de Saúde. Bom, Raquel, diabetes hoje em dia é algo, como eu acabei de falar, que está presente na maioria das casas dos brasileiros. Por que isso está acontecendo? Bom dia, obrigada pelo convite. Assim, eu queria agradecer esse momento de estar aqui, porque é um momento da gente educar a população. Então, é uma doença muito comum, muitas pessoas não sabem, a gente estima que cerca de 40% da população não saiba, da população diabética não sabe que tem. E ela é causada, a diabetes, por múltiplos fatores. Como você já mencionou aí, um dos problemas é o funcionamento do pâncreas, que não produz a insulina. A gente tem o diabético tipo 1, que é menos comum, que é aquele diabético que normalmente ocorre antes dos 35 anos. Antes dos 35 anos, o diabético tipo 1. Gente! Ele é menos comum, esse tipo. Então já nasce, é genético, tipo genético? É uma doença autoimune. Pode se manifestar ao longo do tempo e não tem uma causa específica. Mas normalmente ocorre antes dos 35 anos. É aquele paciente diabético que tem um perfil mais magro. E que ele vai ser insulina independente porque não há produção nenhuma de insulina. Nossa, então passa a vida inteira tomando insulina. São quantos tipos de diabetes? A gente tem a diabetes tipo 2, que já é mais comum, é a que a maior parte da população, a gente acredita que 8 a cada 10 casos de diabetes é do tipo 2, que é aquele diabético que normalmente esse tipo já tem um fator mais hereditário, que a gente sabe, porém não é o único fator. Sim. Outros fatores, como hábitos de vida, estão muito associados, principalmente a obesidade, sedentarismo, hábitos de vida. Por isso que está muito comum na nossa população, que hoje tem esse grande problema do sobrepeso, obesidade. E a gente também tem a diabetes gestacional. A menina vivia com medo dessa diabetes gestacional. Isso, pode acontecer no período gravídico, mas logo depois da gravidez volta ao normal a produção da insulina. Da insulina. Engraçado que quando eu tava grávida, né, um ano atrás, me botaram tanto medo porque era diabetes gestacional, aí tinha problema de sangue. Menina, é tanta coisa que aparece, né? Por que acontece geralmente só nesse período também, essa diabetes gestacional? A mulher está passando por diversos fatores, né, da gestação, e um dos fatores que pode levar nesse período é justamente a produção da insulina. Tá aí. Ó, a gente, antes de continuar aqui nossa conversa, e tem muitas perguntas já, e você pode também mandar a sua pergunta pelo 995539291. Hoje a gente está falando sobre diabetes e pé diabético, que daqui a pouquinho a gente vai pontuar aqui. A gente vai ver uma matéria, gente, que a Bruna Leão, né, foi a Bruna que fez? Nem sei. Fez sobre o pé diabético. Tem a matéria, meninas? Vamos dar uma olhada. Pode soltar, se estiver ok. Pode soltar.
O dia 14 de novembro marca o Dia Mundial do Diabetes, mas não há motivos para comemorar. Em todo o mundo, desde 2019 até os dias de hoje, registrou um aumento de cerca de 16% no número de pessoas com a doença. A situação alarma especialistas. Cerca de metade das pessoas que têm diabetes não sabe que tem diabetes. Então é um número muito grande de pessoas que não sabem ainda que tem essa doença. Então, às vezes, quando a pessoa se preocupa mais, faz exame mais, ela vai e descobre, então ela fica... Ah, não é essa matéria, então tá bom, a gente vai colocar outra matéria novamente. Enquanto as meninas preparam aí direitinho, a pessoa estava perguntando, Stefânia, mas o que é a diabetes? Como que a gente pode caracterizar a diabetes? Então, por conta da dificuldade de produção de insulina, há um aumento da glicose. Então, os pacientes que estão diabéticos, normalmente eles vão experimentar sintomas, como aumento da diurese, que é urinar muito, muita sede excessiva, o suor característico. Eles, na fase avançada da doença, eles podem sentir formigamento nos pés, coceira, dor, que a gente chama da dor neuropática, mas isso no estado mais avançado. Os primeiros sintomas normalmente são esses. Ai, gente, mas também não vão se diagnosticar, não, pelo amor de Deus, porque a gente já fica aqui pensando, meu Deus, eu sinto muita sede, meu Deus, eu estou... Mas uma forma é se você tem algum caso na família, se você está obeso, sobrepeso, sedentário. Atento. Ficar atento. Um hábito comum que antigamente era quando o pessoal verificava formiguinhas indo para o cesto. Porque é comum, né? A eliminação da glicose, né? Que é o açúcar na urina, e aí eles percebem. Sabia que foi assim que o papai descobriu que ele estava com diabetes? Viu o vaso sempre cheio de formiguinha, e aí isso há muito tempo atrás, como você falando, e aí teve o alerta, hoje ele tem diabetes. Hoje as pessoas procuram mais os serviços de saúde, tendem a fazer os exames e verificam, né, justamente por conta do diagnóstico. Bom, a matéria está pronta, então a gente vai compartilhar com você de casa, na volta a gente responde as perguntas que vocês estão aí pedindo pra gente, solta aí. 26 de junho é Dia Nacional da Diabetes. Esta condição está muito associada ao colesterol alto, que é a característica por níveis anormalmente altos de gordura no sangue. De acordo com a Associação Brasileira de Diabetes, a estimativa é de que entre 40% a 50% das pessoas não sabem que tem a doença. Isso porque ela é silenciosa. Os diabéticos costumam ter sérios problemas de circulação e feridas de difícil cicatrização. A diabetes é uma doença muito comum. A gente tem a diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2 ou a diabetes gestacional. Então, a mais comum é aquela dos pacientes que têm uma obesidade, ou seja, uma predisposição a esse tipo de diabetes, que é muito comum na população em geral por conta dos hábitos de vida. Algumas pessoas que têm diabetes há algum tempo, por exemplo, 7, 10 anos ou mais, eles adquirem deformidades no pé, alteração de sensibilidade, alteração de marcha, que pode levar a uma alteração na sensibilidade. Está sendo de grande eficácia, né? Estou tendo grandes melhoras com o tratamento das meninas aqui, estamos tendo grande evolução com os tratamentos que estão sendo adaptados, com as metodologias que elas têm como prática, né? E obtendo bons resultados em um curto intervalo comparado como era antes. Não tinha um acompanhamento, né, com as especialistas e não tinha uma cicatrização. O pé de Charcot é uma deformidade que pode acontecer no paciente diabético, embora no caso desse paciente não tenha sido por conta do diabetes, tenha sido por conta de uma sequela rancênica, mas é uma deformidade que está presente nos pacientes diabéticos. Então, nesse paciente, ele vai ter essa deformidade que o pé fica um pouco alargado. Há várias deformidades ósseas e o paciente ele não tem como usar um calçado pré-fabricado. Ele precisa de um calçado adaptado para as condições do pé dele, de forma que faça uma redistribuição da pressão. Então, nesse paciente é comum, assim como nos pacientes diabéticos, a formação de calosidades que levam a ulcerações, que é o caso desse paciente. Então, a gente recomenda o calçado adaptado justamente para fazer essa melhor redistribuição e prevenir a úlcera. Ou
ajudar na cicatrização, porque quando o paciente ele já tem a úlcera, ele fica fazendo essa condição que dificulta a cicatrização, que é justamente ficar o tempo todo pisando na área onde está a lesão. Então, a gente faz essa redistribuição de pressão para ajudar na cicatrização. A primeira coisa é a população saber que tem diabetes, uma boa parte não sabe que tem diabetes. Segundo, ir no especialista para ele estratificar o risco desse pé. Nem todos os pacientes diabéticos têm o mesmo risco e nem a mesma condição. Então, quando ele vai ser avaliado pelo especialista, o especialista vai fazer um exame dos pés que vai definir os comprometimentos que ele já tem, as deformidades e as alterações. Então, a depender do tipo de risco, esse paciente ele vai ter que ter uma frequência de avaliação de 3, 6 meses ou uma vez ao ano, a depender da gravidade. Tá aí, né? A gente ia conversar aqui, ela falou boa parte na matéria, mas uma coisa que eu também gostaria que você pontuasse aqui é que quem tem diabetes não necessariamente vai ter o pé diabético. Exatamente. Né? Para isso, ele precisa cuidar adequadamente, como eu mencionei na própria matéria, é necessário que primeiro ele descubra que tem diabetes, né? Que a população tenha acesso a esse diagnóstico, depois que ele faça a avaliação adequada dos pés com o especialista, para que o especialista consiga identificar as deformidades que ele já apresenta e a necessidade e a estratificação de risco, porque nem todos vão ser iguais. Então, o paciente que não vai ter nenhuma alteração no pé, ele pode ir anualmente só para manter os cuidados preventivos. Já o paciente que apresenta alguma deformidade, apresenta outros fatores de risco, ele vai com uma frequência maior, como a cada 3 meses. Entendi. E a população que cuida bem, controla adequadamente a glicemia e tem esses fatores de prevenção, dificilmente vai evoluir para o pé diabético. É mais aquela população que não tem os cuidados necessários, passa por um longo período com altos picos de hiperglicemia, que é o aumento do açúcar no sangue, e leva a várias alterações, não só o pé diabético, como alterações, alguns apresentam dificuldade de enxergar, problemas na retinopatia, alterações renais. Então, a diabetes pode chegar em várias partes do corpo, exatamente. Né? Bom, já a gente responde as perguntas, você não vai embora daqui agora, tá? A gente volta aqui pro nosso café, que a gente tá falando hoje sobre pé diabético, sobre diabetes de verdade, na verdade, né? Hoje é o Dia Internacional de Combate à Diabetes, né? E hoje a gente tá recebendo aqui Raquel Rodrigues. Vamos responder perguntas, Raquel? Vamos, sim. Pessoal de casa participando aqui pelo 995539291. Ela tá dizendo aqui, Sandra é o nome dela, meu marido é diabético, ele bebe muita cerveja, ele corre risco de vida? Então, a gente não recomenda, em hipótese alguma, a bebida alcoólica para o paciente diabético, principalmente se ele for do tipo 1. Eu não sei qual seria o caso dele, mas especialmente para o tipo 1, ele pode experimentar a hipoglicemia, que até as pessoas que não têm diabetes podem experimentar. No caso do diabético, pode ocorrer com maior gravidade e, no caso de extrema gravidade, ele pode evoluir para um coma diabético. Se for diabetes tipo 2, que é o mais comum, como você é o comenta. mais comum, também ele pode experimentar a hipoglicemia, em todos os 2 casos, só que no tipo 1 vai ser mais grave, né? Entendi. A questão do consumo alcoólico. Do consumo alcoólico. Ela tá dizendo aqui que a mãe dela, outra telespectadora, minha mãe tem diabetes, ela estava tomando remédio e cortaram o uso de medicamento delas. O que fazer? Eu acho que a mãe dela deve ser idosa, né? Então, a gente tem as farmácias populares, cortaram pelo SUS, eu não entendi. Pois é, eu também não entendi muito bem a Porque pergunta. Se você quiser reenviar, tá bom? Porque esses medicamentos, eles são distribuídos gratuitamente pelo SUS, inclusive as insulinas, e também nas farmácias populares, todos esses medicamentos da diabetes, eles possuem um valor mais acessível para a população. Certo, entendi. Olha, sou gestante de 5 meses, tenho diabetes e obesidade. Posso me preocupar na hora do parto? E qual a alimentação? A alimentação é algo que ela não pode responder, mas é algo que faz muita diferença, né? Com certeza. A gestante que já sabe, que já é diabética ou que está experimentando a diabetes gestacional, ela tem que ter um cuidado
cuidado redobrado, que é recomendado para todas as gestantes, no caso. Mas no caso da diabética, ela vai ter que ter um cuidado redobrado justamente para evitar algumas complicações tanto no período gestacional, que pode levar a complicações tanto para ela como para o bebê ao nascer. Olha só, o bebê já pode nascer com diabetes? Ele pode nascer, o bebê GIG, a gente tem algumas complicações e ele pode experimentar também a diabetes ao nascer. Entendi. Bom, e você que está aí acompanhando o nosso programa, a gente volta aqui falando com a nossa entrevistada. Ela é Raquel Rodrigues, especialista em pé diabético, né? Raquel, quando chega nesse estágio de pé diabético, e aí, o que fazer? Então, que sinais, que sintomas a gente tem que ficar alerta? Então, o pé diabético são diversas alterações que podem ocorrer no estágio avançado da doença e normalmente o paciente ele experimenta, né, pode experimentar, não em todos os casos, um formigamento, um ressecamento do pé. É muito comum no paciente diabético o ressecamento, por isso que a gente orienta, entre uma das principais orientações é a hidratação diária do pé, porque ele tem esse aspecto de ressecamento. Então, eles sentem também a dor neuropática, que faz parte desses sintomas que eu estou falando. A falta de sensibilidade eles não sentem, por isso que é comum as bolhas, os calos. Porque então, não sente. Não sente. Eles podem queimar o pé e não sentir, porque há essa perca da sensibilidade protetora. Aqui tem uma pergunta de telespectador, se pode amputar. Amputar, então assim, infelizmente o Piauí é recordista de amputação por causa de diabetes, um dado assim muito negativo para o nosso estado, não é o que a gente deseja. Mas por quê, Raquel? Justamente pela falta desse cuidado, por isso que eu acho muito importante esse momento educativo para a população esclarecer, tomar ciência do diagnóstico, procurar os serviços de saúde, o especialista para avaliar, porque se você toma todos esses cuidados de avaliação, cuidados com o pé, a hidratação do pé, a avaliação, o uso dos calçados adaptados para o paciente diabético também é muito importante, dificilmente você vai experimentar a amputação. Porém, o que a gente vê muito no consultório são pacientes diabéticos com diversas deformidades no pé e usando calçados pré-fabricados. O diabético com essas deformidades, com o pé diabético, ele não pode usar esses calçados pré-fabricados. Ele tem que usar um calçado adaptado para as necessidades dele. Porque piora a situação. Exatamente. Ele pode experimentar os calos, que vão levar a ulcerações, que podem levar à amputação de dedos e até do membro. E isso independe da idade, né? Depende da idade. Vai depender muito dos cuidados que esse paciente tem. E que cuidados a gente tem que ter, Raquel? A primeira de todos é a avaliação dos pés diariamente. O autocuidado. Nós profissionais avaliamos o pé do paciente e damos as orientações de como ele deve fazer esse autocuidado. E entre o autocuidado está justamente a avaliação. Alguns pacientes podem experimentar uma dificuldade na acuidade visual. Então, a gente recomenda que ele toque o pé e sinta áreas de calosidade que ele precisa tratar. Então, o nosso trabalho é justamente em estar tratando essas áreas de calosidade, ou com calçado ou com procedimentos, removendo essas calosidades que vão levar a ulcerações. Então, ele vai ter esse cuidado no domicílio de avaliar esses pés diariamente e usar o hidratante. Por quê? O pé do diabético ele é muito ressecado. Então, ele precisa fazer essa hidratação diária. Entendi. No domicílio. E procurar os profissionais, porque são vários profissionais que atendem o diabético, desde o endócrino, vascular, enfermeiro especialista, no caso, que eu sou estomaterapeuta. Então, todos nós fazemos esse trabalho para evitar esse desfecho negativo, que é a amputação. Exatamente, gente, que é irreversível, como a gente está pontuando aqui. Nossa, Raquel, muito obrigada por você estar aqui hoje junto comigo. A gente agradece muito as suas informações, são super necessárias, né? Como você pontuou, a gente está educando uma sociedade, uma população, e também você que está acompanhando a gente por ter sugerido essa pauta, né? Obrigada, seja sempre muito bem-vinda. Tem mais uma dica para você trazer pra gente no finalzinho? Então, além de todos esses cuidados, eu orientaria que os pacientes diabéticos, pelos motivos que eu já mencionei, da perca da sensibilidade, que eles não façam aqueles escalda-pés, que eles tenham cuidado no pedicure, porque às vezes eles tiram uma cutículazinha que leva a um ferimento, que leva a uma... Às vezes não tem nada, né, Exatamente. Raquel? Eles têm uma dificuldade de cicatrização muito grande devido à má circulação periférica. Entendi. Então, eu orientaria muito cuidado no pedicure e evitar
respeitar a escalda-pés e usar o sapato adequado. Vá no profissional que ele resolve, é mais fácil, né? E Exatamente. pode ajudar você a não chegar a uma amputação, Exatamente. né? Gente, olha, esse negócio de pedicure é uma... No diabético é um problema gigantesco. Olha, ela tá perguntando aqui se a taxa de glicose estando 100, se ela já é uma pré-diabética. Não é assim que a gente faz o diagnóstico. Aí eu acredito que ela está falando da glicemia de jejum. A gente faz outros exames para avaliar e diagnosticar realmente se o paciente é diabético. Outra coisa muito comum é a população leiga fazer aquele teste do dedinho. Aqui eu não sei se seria o caso, que ela só falou a taxa de glicose. Tem diversos exames para a gente Pra avaliar. saber, né? Exatamente. Então aquele que a gente chama a glicemia capilar não é considerada adequado para avaliar se o paciente é diabético ou não. É apenas para o paciente que já é diabético. Para controlar. Exatamente, para avaliar o controle. Obrigada e volta, porque esse realmente é um tema que a gente tem que estar sempre trazendo aqui e educando a nossa sociedade, né?